Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Duda Gomes, repórter da Bares e Restaurantes, e eu tô de volta e hoje eu converso com o Vitor Macambira. Vitor é empresário, consultor e um dos fundadores da Gas Company, empresa de consultoria em gestão gastronômica. E olha, aproveitando a chegada do Festival Brasil Sabor, o maior festival gastronômico do Brasil, nós vamos falar sobre como a participação em eventos como este aumenta a visibilidade e o faturamento do seu negócio. Vale lembrar que mais de 700 restaurantes se inscreveram nessa edição, que vai acontecer do dia 16 de maio a 2 de junho. Vitor, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Muito obrigada pela presença aqui no Café e a Conta. Ô, Duda, o prazer é meu. É sempre um prazer falar sobre gestão, falar sobre o mundo do empreendedorismo dentro da gastronomia. Ainda mais com a instituição do que eu sou. Eu sou além de parceiro, fã, né, da Abrazel, que eu sei que trabalha muito pelo bem-estar dos donos de restaurante. Muito obrigada, Vitor. E agora a gente já emenda na nossa primeira pergunta. Como eu disse, Brasil Sabor chegando aí. E, Vitor, me conta um pouco mais. Você acha que essa participação em eventos como o Brasil Sabor, ela pode alavancar a visibilidade, o faturamento? Como isso funciona? Eu acredito que qualquer empresário, em qualquer ramo que seja, ele tem que participar dos eventos coletivos da sua classe. O Brasil Sabor, ele tem a característica de levar a culinária dos negócios e apresentar isso para o público em geral, né? E por si só você está concentrando a atenção num festival. Se você fizer parte disso, você vai ter mais visibilidade do que os que não estão fazendo parte. Mas além de visibilidade, além de mais faturamento, né? E esse faturamento vem ao longo do tempo, uma vez que as pessoas te conheceram e te consideraram como marca, vão acabar consumindo de você no momento posterior. Mas além disso, o dono de restaurante é muito sozinho, Duda. É uma profissão. Cara, a gente passa por muitas coisas. E eu falo a gente porque eu já fui dono de restaurante. Sim, E 4 anos, né? Por 4 anos 4 como dono de anos. restaurante. Então eu vivi isso e eu era associado da Brasel e era muito bom ter o apoio deles. E a gente é muito só. Porque a gente não conta os problemas pra família, a gente não vai passando pelas coisas, a gente não fica ali chorando as nossas pitangas ali pelos cantos. A gente precisa de um apoio de alguém, a gente não tem. De um modo geral, o empresário por si só é uma carreira solitária. Eventos coletivos, como o do Brasil Sabor, trazem esse senso de apoio mútuo. Então isso é muito importante, conhecer quem está fazendo uma coisa boa, conhecer os outros empresários, além da visibilidade. Então eu quis trazer esse ponto também de você ser parte de algo maior em coletivo e com parceiros ali da sua profissão. Exatamente. Então você considera que essa coletividade pode ajudar os empreendedores a dividirem suas dores, dividirem seus percalços, né? É isso aí. E eu sou adepto, né? E trago essa mensagem de que, cara, se tratar ali os seus concorrentes não como adversários, mas são ali pessoas que estão dentro da sua. São parceiros, são. é, eu acho que tá. Óbvio que cada um tá querendo fazer o seu dar certo, mas você estar em conjunto, os empresários, quando atingem um alto nível de maturidade, eles concorrem, mas não vê o adversário ali como inimigo, e sim como um player ali dentro do mercado que você pode concorrer, mas também pode ter uma boa relação e aprender junto com ele. Uhum. E uma característica do Brasil Sabor é que né, os restaurantes eles podem fazer conexões independente da sua localidade, né? São mais de 700 restaurantes participando, então do sul até o norte do país, restaurantes ali juntos, e essa coletividade pode trazer mais força para o setor, né? Com certeza, acredito, né, que é isso, né? A Brasel é isso, né? Quantas vitórias a Brasel conseguiu por conta da sua força coletiva, né? E são vários associados ali, tanto em projetos de lei, em conquistas, que a gente sabe que a Brasel faz acontecer por conta da sua força coletiva. E uma das características do Brasil Sabor também, Vitor, é essa expansão gastronômica, né? Levar os sabores do país para o público. Você acredita que os restaurantes eles funcionam como uma manutenção dessa cultura gastronômica do país? Por exemplo, pratos típicos, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a culinária mineira, tem aí no norte culinária nortista. Então, se você acredita que os restaurantes eles funcionam como essa manutenção da história, até mesmo da cultura culinária? Cara, é isso, né? Na verdade, a cultura brasileira,
ela é riquíssima quando você compara com outras culturas do mundo, e parte da cultura brasileira é a culinária. E é tão rico que a gente tem, eu sou do Nordeste, no Ceará tem uma culinária X. Eu tô aqui em São Paulo, eu sei que tem uma culinária Y. Minas Gerais, a gente sabe que é essa beleza de culinária que tem. O norte do país já traz os frutos do mar de uma maneira diferente. Então, é excelente. Então, com certeza, os restaurantes, eles propagam, eles fazem com que a cultura culinária permaneça e fazem com que a gente, o cliente possa resgatar um pouco da história dele ou história da sua terra quando vai a um restaurante que promove a culinária do local. E a comida, ela trabalha muito com afetividade também, né, Vitor? Então, assim, eu acredito, não sei se você concorda, mas eu acredito que quando você experimenta um prato, vivencia uma experiência satisfatória, você quer voltar no lugar, né? É isso aí, cara. Eu tava esperando a oportunidade de falar de um restaurante aqui. Eu moro aqui em São Paulo, no bairro Moema. Tem uma padaria que eu vou todo sábado e domingo com meu esposo e minha filha. E lá eu não como comida, eu como afeto. Eu sento lá, eu sento na cadeira, as pessoas, eu nem peço mais o pedido, né? A garçonete que me atende, ela já fala lá, já sabe, ela já pega a cadeira da minha neném, já coloca, já brinca com ela. Cara, e esse restaurante, né? Ele sabe fazer, é uma padaria, ela sabe fazer. Então, quem sabe fazer o negócio promove uma experiência, promove acolhimento e algo que muitos donos de restaurantes esquecem, que é a hospitalidade. Então, a gente trabalha no ramo de hospitalidade. Então, a gente tem que acolher as pessoas e promover uma boa experiência através de um bom atendimento e uma boa comida. E, Vitor, essa questão de promover esse bom atendimento, uma boa comida, quando a gente participa em festivais gastronômicos, como o Brasil Sabor, como é que funciona, né? Você tá ali participando de um festival, quer levar um pouco mais de novidade, de inovação para o seu público, mas não dá para esquecer também esses pontos principais do atendimento no dia a dia, não é isso? É isso, Duda. O dia a dia, né? O feijão legal, a gente ir para eventos, ali é a passarela, né? É ali onde a gente vai colocar o nosso melhor, mas ali não é a vida real. A vida real é a gente fazer isso no dia a dia. Ali é uma exposição, é um momento. Então ali é legal, ali é óbvio que a gente vai fazer bem feito, né? Mas dentro do nosso dia a dia, como dono de restaurante, é que a gente precisa ter processos que façam com que a gente não falhe, né? Os restaurantes, de um modo geral, erram muito no atendimento por falta de padrão. Esse falta de padrão é um reflexo da falta de processo. Então, é imprescindível que você tenha ali processos para que você consiga manter um padrão de atendimento elevado, e, obviamente um padrão de produção elevado também, para que a comida saia dentro do esperado, porque é isso que faz com que o cliente volte. Então, a recorrência ou o aumento de faturamento está muito ligado a atender bem o teu cliente atual, fazer com que ele volte através de uma experiência satisfatória. E agora eu vou aproveitar que você citou a questão do faturamento para a gente falar um pouquinho disso. Nós sabemos que quem tem um negócio quer faturar, né, Vitor? Isso é óbvio. Isso aí. Então, como que a participação em festivais como este, como o Brasil Sabor, pode alavancar a visibilidade e o faturamento dos empreendimentos? É como eu até tinha dito no início, quando você participa de um festival, o seu nome da sua marca vai estar exposto no festival. As pessoas, né, os clientes, o público em geral que vai até o local, lá não é todo o mercado que está lá, são as pessoas que se interessaram de participar e se inscreveram e estão lá. Então você concentra a atenção naqueles players. Então se você está numa praça lá, Fortaleza, que é a minha cidade, e aí as pessoas vão até o Brasil Sabor, vê a sua marca, vê a sua comida. Cara, ela não te considerava como marca ainda, não te conhecia como marca, você foi exposto para essa pessoa. Então, é mais uma chance de ganhar clientes e aumentar visibilidade, mais consideração, mais faturamento no futuro. Exatamente, Vitor. E eu queria entender com você também sobre a questão, agora falando um pouco mais de gestão. A gente já entendeu que o Brasil Sabor pode funcionar como um salto ali de produtividade, um salto de visibilidade, um salto de faturamento, mas agora falando de gestão. Já citou um pouco das dores agora dos empreendedores, mas a gente já conversou aqui em off também sobre isso, mas eu queria entender com você quais são as principais dificuldades que os empreendedores enfrentam no momento. Porque participar de festivais é interessante, é importante demais para os empreendimentos, mas tem toda uma história por trás disso também, né? Uma história que precisa ser sanada de adversidades, de percalços. Como é que isso funciona? Bom, Duda,
Aí eu vou falar com muita propriedade, porque eu, como você falou, eu vivi tudo isso como empresário e hoje, há mais de 5 anos, vivo como educador, consultor, mentor de donos de restaurantes. O dono de restaurantes tem várias dores, né? E eu vou citar 4 delas que são mais importantes. Primeira dor e mais latente, pessoas. Os donos de restaurantes, de um modo geral, eles não têm uma boa relação com os funcionários, não recrutam bem, não tem um processo de bom recrutamento, atraindo pessoas que não fazem sentido para aquela operação do ponto de vista cultural, tem alta rotatividade, enfim. A gente sabe que a gestão de pessoas ou a falta dela é uma das grandes dores de um dono de restaurante. Essa é a mais importante de todas. Ano passado a gente Sim. passou 12 meses fazendo imersões presenciais em todo o Brasil e a gente fazia essa pesquisa do que mais doía, 99% era pessoas, né? Era dor com a sua equipe. Mas ok, tem mais 3 dores pra gente falar. A segunda dor, e tão importante quanto de pessoas, é caixa. Os donos de restaurantes, de um modo geral, têm um caixa apertado, estão com um caixa apertado, né? Então, a gente é um setor que, apesar de ser maravilhoso, é um setor que tem uma alta taxa de fechamento de negócios. E essa alta taxa de fechamento de negócios tem a ver com lucro baixo, e o lucro baixo impacta um caixa também apertado, fazendo com que os donos de restaurantes fiquem sempre manobrando despesas, sempre muito inquietos em relação ao financeiro, sem esse conforto operacional para trabalhar. Então, essa é a segunda dor. A terceira dor é a falta de visão. Não, então tem muito dono de restaurante que não enxerga o que está acontecendo por não deter ali processo de gestão financeira, gestão da informação, causando ansiedade. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu fico ansioso. E essa ansiedade, óbvio que é um problema emocional, e faz com que o dono do restaurante tome decisões ruins. Quem não enxerga os números e não está bem mentalmente, ou emocionalmente, melhor falando, não pode tomar boas decisões. Então a falta de visão causa ansiedade, que também causa más decisões. E por fim, a última dor, que deveria ser a mais importante, né? Porque é algo que a gente não tem como voltar atrás, é falta de tempo. Os donos de restaurantes, de um modo geral, têm essa quarta dor que é não ter tempo hábil ou ter tempo de qualidade para a família, porque está sempre apagando incêndios. Tudo isso, Duda, vem de uma única fonte de causadora de problema, que é a falta de gestão, né? Que é a falta do conhecimento em gerir tudo isso. Mas essas são as 4 dores que eu e a Gás nós conseguimos mapear depois de mais de 500 projetos de consultoria ao redor do Brasil e do mundo. E é interessante a gente falar, dando até um spoiler aqui, Vitor. A nossa próxima edição da revista, uma das matérias que a gente vai trabalhar é justamente a qualidade de vida dos funcionários e, consequentemente, dos empreendedores, né? Você citou aí qualidade de vida em pelo menos 2 momentos da sua resposta. Tanto a qualidade de tratamento ali dos funcionários, que impacta na qualidade de vida, como também na qualidade de vida dos empreendedores. Essa dor, como é que você pode identificar que ali os funcionários estão insatisfeitos, que a equipe não está engajada? Como que isso pode ser identificado ali no seu negócio? Existe a identificação empírica, por sensação, que para mim é a mais importante. Tem gente até que. Existe um processo, clima organizacional. Vou lá, crio um processo, quero que as pessoas respondam essa pesquisa de clima. E aí vai dar lá a resposta. Mas eu até evito fazer esse processo, essa prática de gestão no início, porque eu sei que tá ruim. Né? Se eu não tenho um bom recrutamento, se eu não tenho uma boa gestão de pessoas, se eu não tenho lideranças gerindo a minha equipe operacional, se eu não tenho metas, se eu não tenho acesso aos números, se eu não tenho objetivos maiores, a grande chance de eu ter uma péssima gestão de equipe e isso causar insatisfação na equipe. Então, quando a gente até aplica o método, não é algo que eu boto força porque eu já tenho como hipótese que está ruim. Então, eu já começo a tentar melhorar isso. Mas, vamos lá, quais são os pontos que podem causar uma insatisfação ou um clima ruim entre a equipe? Primeiro, o seu negócio não tem princípios ou valores claros. Não tem lá um guia comportamental de como as pessoas têm que se comportar naquele negócio. O ser humano tá lá, o garçom, o cozinheiro, viveu a vida dele inteira antes de entrar no seu negócio e culminou de você contratá-lo. Cara, ele vai vir com a cultura que ele viveu. Não necessariamente é a que você quer, ou a que você, como negócio, espera que aconteça, os comportamentos. Então, eu não trabalho ativamente a cultura do meu negócio. Então, isso é um ponto que vai causar ali insatisfação ou conflitos. Segundo, eu não tenho lideranças. Então, cara, eu sou o diretor, digamos, sou o dono do negócio. Abaixo de mim tem um gerente que não é de fato uma liderança bem formada.
Se eu não tenho uma liderança gerindo bem a equipe operacional, garçom, cozinheiro e tal, há grande chance dessa gestão ser ruim e eu causar ali um clima ruim com a equipe. Terceiro ponto, o negócio não tem objetivos grandes. Não está claro para a equipe que esse negócio vai crescer, e como ele vai crescer e como essa equipe se encaixa nesse crescimento. Quando eu não tenho esse dispositivo importante de sonhar junto, eu crio ali uma equipe potencialmente mediana, fazendo com que eu tenha problemas com essa equipe. E o último ponto, tem vários, mas esse só para a gente fechar essa parte, se eu não faço um bom recrutamento. Se o recrutamento do restaurante for aquele, alguém faltou, é o cozinheiro, ah, cara, tem um primo meu, chama lá ele, alguém conhece alguém. Então, enquanto o recrutamento for assim, há pouquíssima chance de você colocar gente boa no seu negócio, fazendo com que a média de pessoas ali não seja também uma média legal. Então, a chance de dar errado é grande. E isso, dar errado significa conflito entre donos e diretores e equipe, enfim, e a insatisfação de modo geral. Então, se você não tem processos como esse ou esses dispositivos que eu mencionei, há grandes chances da sua equipe não estar muito feliz com o negócio, e isso vai causar também a sua infelicidade como diretor e como empresário. E falando sobre essa questão de valores, eu achei muito interessante quando você fala disso, Vitor, porque existe uma diferença entre se trabalhar com propósito e sem propósito, né? Então, assim, entender realmente o que você está fazendo ali, qual que é a sua função, levar uma experiência satisfatória para o cliente, sua família ficar feliz de saber que você está trabalhando em tal lugar. Então, isso tudo mexe ali com a mentalidade da equipe e, consequentemente, com a mentalidade do empreendedor, não é isso? É isso. Cada vez mais as pessoas, né, o mercado de trabalho, os funcionários, eles querem trabalhar com propósito. Antes, vamos lá, né? Meu pai tem 75 anos. Cara, ele propósito, ele quer ganhar o dinheiro dele, sustentar a família, e é isso. Mas as gerações atuais, cada vez mais, elas querem ver propósito no que elas fazem. Então, se eu sou um negócio, né, que não, eu não explico bem para minha equipe qual o propósito de existir daquele negócio, qual a missão daquele negócio. Porque uma coisa é a visão, quero crescer e atingir X faturamento em tantos anos. Outra coisa é a missão, é o propósito. Por que que o meu negócio existe? E aí eu quero, né, entrar aqui num ponto importante. Todo negócio gastronômico que a gente falou no início, que atende com hospitalidade, com acolhimento e afeto, ele é um mecanismo de geração de felicidade para a população. Se você pensar bem, todo mundo vai para um restaurante, para qualquer negócio gastronômico, para ser mais feliz, para sair dali ter uma experiência ótima, sair de lá renovado, restaurado, não só pelo alimento, mas também pela experiência. Então, todo negócio gastronômico pode levantar essa bandeira de que a missão dele é fazer as pessoas felizes através daquela experiência. Isso é uma missão que chega a arrepia, é maravilhosa. Então, essa para mim é uma grande missão que o negócio pode, e a equipe pode comprar essa missão. Galera, a gente está aqui, equipe, para fazer as pessoas felizes através de um bom atendimento, através de uma boa comida. Se você ficar de cara feia pro cliente, você não vai fazer ele feliz, você vai estar indo contra a missão da empresa. Então existe ali um propósito maior que está todo mundo envolvido em relação a ele. Eu sei que isso para gastronomia parece uma viagem, parece, isso não funciona, mas cara, funciona. Se você trabalha isso fortemente e você trabalha ativamente através de processos para que essa cultura seja propagada, você vai, quando você vai contratar alguém, você contrata diferente. Vou contratar um atendente, ele sorri ou não sorri. Se essa pessoa é de cara fechada, é mal-humorada, não faz sentido ser garçom daqui. Se a nossa missão é fazer as pessoas felizes. Então você acaba tomando decisões e treinando a equipe para cumprir essa missão, e isso vai trazer mais faturamento, mais clientes satisfeitos, enfim. Então acho que esses são os dispositivos mais importantes. Ao que me parece, Vitor, a chave está ali na escuta mais atenta e no olhar mais atento à sua equipe, principalmente nesse processo de recrutamento, não é isso? Isso. Antes do processo de recrutamento é saber quem eu quero. E quem eu quero é quem combina com minha cultura. E a cultura do negócio é muito a cultura do sócio principal, dos diretores. Então, quem combina com isso? Né, cara, se eu sou uma pessoa mais dinâmica, mais enérgica, será que dá certo eu contratar alguém que é mais lento? Não vai dar um choque de cultura ali. Então, primeiro saber quem você quer, definir bem os conhecimentos técnicos, as habilidades e as atitudes necessárias para cada função. Isso é um processo. E depois disso, você recrutar bem. Se você gasta um bom tempo recrutando, você vai ter um turnover, né, uma rotatividade muito menor do que você tem hoje. Então, é saber quem você quer colocar no seu time, sabendo que
É muito ruim que uma pessoa inadequada entre, porque ela vai causar impacto no cliente, ela vai causar impacto no caixa, no futuro rescisão, no futuro processo trabalhista. Então, quem você coloca dentro do seu barco é muito, muito importante. E, Vitor, eu queria que você falasse também um pouco mais pra gente o sentido dos outros pontos, né? Como que você pode identificar qual que é o gap ali do seu negócio? Qual que é a ausência ali de falha? Qual que é o problema no processo? Qual etapa ali está falhando para que isso aconteça de uma forma insatisfatória no resultado final, que é, querendo ou não, o faturamento ou a satisfação dos clientes? Tem no mínimo 5 indicadores importantes ou 5 caminhos para a gente enxergar o nosso negócio para que a gente tenha ali um raio-x do nosso desempenho. Primeiro, legal, faturamento. Né? Faturamento é importante. Quanto mais meu faturamento cresce, significa que eu estou crescendo, estou ganhando mercado, isso é importante. Mas o faturamento é só um dos indicadores. Faturamento é massagem no ego. Eu fico feliz que estou faturando bem. O que importa é quanto eu lucro. No final, o que importa é meu desempenho, o quanto eu precisei gastar de recursos para atingir esse faturamento. Tem muita gente que fica só focada em faturamento, 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 e eu cansei de ver casas com fila na porta quebrar. Fila na porta quebrar, porque o jogo não é faturar apenas. É faturar com baixo custo e a partir disso ter um bom resultado de lucratividade. Então, primeiro, faturamento é importante para a gente medir esse crescimento. Tá. Segundo, já falei, lucro. Eu preciso saber de maneira clara o quanto eu lucro. Meu lucro é 7% do faturamento, minha margem de lucro é 10%, é 1%, é 15%. Então, essa é uma informação importante para entender algum gap. Uma vez que você entende, meu lucro minha margem de lucro é 7 pontos, 7%. Né? Se eu faturo 100 mil, é 7 mil reais. Aí, beleza, isso é uma informação difícil. Ninguém monta um restaurante para ter 7% de lucro. Mas você vai identificar, cara, o que está causando esse lucro baixo? Aí a gente tem ali outros gaps importantes, outros gargalos conhecidos, e o mais conhecido deles é o custo da mercadoria vendida. Então, legal, eu tenho um faturamento de 100 mil, que não é um faturamento ruim, né? De um modo geral, mercadologicamente falando, um faturamento ok. 7 pontos percentuais de lucro é ruim, e um CMV, sei lá, de 44 é horrível. Então, como é que eu identifico o meu problema? Cara, não é necessariamente faturamento, minha margem de lucro está baixa e o que está causando essa margem de lucro baixa é um CMV alto. Essa é a tônica, eu acho que é o estado mais comum, status mais comum, na verdade, dos restaurantes em geral. Mas tem mais outros indicadores ou gargalos que a gente precisa enxergar. Faturamento, lucro e CMV são os primeiros. Depois, o quanto sobra no caixa. Uma coisa é quanto eu lucro, outra coisa é quanto sobra no meu caixa, ou se não sobra. Eu posso lucrar 7 mil reais e ter que pagar 10 mil reais de empréstimo. Esses 10 mil de empréstimo, por exemplo, não é uma despesa operacional, mas ela impacta meu caixa. Então eu estou 3 mil reais negativo. Tá, além do lucro do CMV de faturamento, eu preciso entender se o meu saldo de caixa é positivo ou negativo. O que faz com que os negócios cresçam ou fracassem é o caixa. Né? Então, é a outra preocupação que eu preciso ter. E por fim, para a gente finalizar aqui os indicadores mais importantes, eu preciso entender a satisfação do cliente. Então, eu consigo medir de maneira racional qual é a minha nota, né? O quanto o meu cliente está ali satisfeito com o nosso negócio. Se essa nota estiver caindo, eu estou perdendo cliente. Se essa nota estiver no patamar de 0 a 10, 9, eu estou ganhando clientes. Então, medir a satisfação do cliente é medir a qualidade do serviço, que pode ser um gap. Tem muita gente, perdi faturamento, não sei o que foi que houve, foi a plataforma de delivery. Cara, mede a satisfação, pode ser que você esteja fazendo um mau trabalho. Pode ser que você esteja causando insatisfação no seu cliente, e toda vez que um cliente vai, ele está voltando insatisfeito e falando para mais 10, né, da experiência ruim. Então você precisa medir isso também para que isso não seja o gap. Mas se você medir faturamento, lucro, CMV, saldo de caixa e satisfação do cliente, você vai ter um raio-x geral do seu negócio. A partir do momento, tem esse raio-x em mãos, por onde começar, Vitor? Bom, o método GAS, ele nasceu e ele existe para gerar lucratividade, sustentabilidade e felicidade para os donos de restaurantes e equipe. Então, o método ele está configurado para fazer essa jornada acontecer de recuperação ou de melhoria. Tá? Então, uma vez que mediu e entendendo que a gente está falando aqui de um caso comum, que é o que está o padrão do mercado, que é um faturamento ok, e um CMV alto, por isso lucro baixo e saldo de caixa ruim. O que fazer? Atacar o resultado primeiro. Então, o que é atacar o resultado? É enxugar os gargalos mais latentes o mais rápido possível. Por exemplo,
Aumentar o controle de estoque, o controle de produção, para que esse CMV, né, esse custo da mercadoria vendida, caia. Então, quanto mais eu sou mais eficiente em aproveitar meus recursos, e esse recurso de insumos é o que a gente tem de mais valioso no nosso negócio, quanto mais eu sou eficiente no uso deles, menor meu CMV, maior minha lucratividade, com maior lucro, maior meu caixa. Com esse conforto de caixa, cara, agora eu tô... Porque qual é a cena atual, Duda? Pessoas ansiosas, dono do restaurante ansiosos, com caixa apertado, não sabe como é que paga as contas, pedalando boleto, e aí isso causa um estresse absurdo. Mas quando você enxuga essa despesa latente no CMV, aumenta o nível do caixa, você começa a ter mais conforto operacional para trabalhar as despesas, você começa o dono de restaurante começa a se tranquilizar. Ele começa a tomar decisões um pouco mais estratégicas, porque antes ele está só no operacional. E aí depois, Duda, que eu reduzi a ineficiência do CMV, aumentei meu caixa, agora eu tenho mais conforto, eu como empresário consigo pensar em coisas mais estratégicas. O que eu posso fazer para reinvestir esse caixa que eu estou gerando, excedente, né, que eu não tinha antes, para aumentar meu resultado, para aumentar meu faturamento? Aí a gente vem para inovação, vem para manutenções mais importantes no negócio, para Participação em estratégias de marketing, festivais. participações em festivais. Exatamente, né? Você começa a ter mais tranquilidade e pensar estrategicamente que é o lugar do diretor. Então, o diretor do restaurante, geralmente ele está no operacional, mas esse não é o lugar dele. O lugar dele é na estratégia, fazendo o negócio crescer. Mas esse é o caminho básico, tá? Você tem como aumentar faturamento através do ticket médio, mas grande parte do dinheiro está ali na redução do CMV. Entendi, Vitor. E para quem está lutando para conseguir sobreviver nesse mercado do empreendedorismo, qual é a sua principal dica, assim? Cara, adquirir conhecimento. Eu sou um fã, sei lá, se conhecimento for um aceito, eu sou o primeiro fiel. Porque é isso. Na real, o nosso eu presente, eu do presente, a gente tem capacidades limitadas de resolver problemas. Porque a gente tem uma capacidade limitada de conhecimento. Eu preciso expandir o quanto eu sei, expandir minhas habilidades em gestão, para que eu possa resolver problemas maiores. O problema que você não consegue resolver se tornou o seu limite. E o nosso limite não pode ser não conseguir reduzir o CMV. Não dá, isso é muito básico. Isso é ciência, é matemática. A gente consegue fazer isso com processos já, né, bem validados. Então, o caminho, você que está me escutando aí, o caminho é, cara, como é que eu aprendo gestão? Não é porque eu sei cozinhar que eu sou um bom gestor. Não é porque eu tenho muita força de vontade que eu sou um bom gestor. Não é porque eu tenho coragem que eu sou um bom gestor. E isso tudo é muito importante. Mas você precisa ser mais gestor nesse momento do que empreendedor que tem coragem ou um grande líder. Para fazer a sua máquina acontecer, você precisa ser um bom gestor inicialmente e depois você vai adquirindo outros conhecimentos. Mas adquira conhecimento em gestão, porque é isso que vai fazer você dar o próximo passo de resolução de problemas. Com tudo isso montado, né, Vitor? Com uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, dá para participar de festivais gastronômicos e expandir ainda mais o seu negócio, não é isso? É isso, é parar de apagar incêndios operacional e trabalhar no campo estratégico, procurando feiras, procurando festivais, indo aos concorrentes, entender como é que eles estão fazendo, indo até grandes praças gastronômicas como aqui em São Paulo para absorver ali inovações, o que você vai trazer para sua região ali de melhorias. Então, quando você sai da guerra do operacional, do apagar incêndios do dia a dia, você ganha tempo, que a gente falou lá no início, de qualidade para trabalhar estrategicamente e participar de todos esses eventos, como eu falei agora. Vitor, eu queria te agradecer muito por essa conversa, muito mesmo. Acredito que a gente conseguiu contemplar um pouco do nosso assunto. E queria te convidar para conhecer cada vez mais também o Brasil Sabor e convidar o público a participar desse evento que começa a partir do dia 16 de maio até o dia 2 de junho. Vitor, muito obrigada. Eu que agradeço, Duda, agradeço todo mundo da Brasel, foi um prazer estar aqui. E turma, vamos pro Brasil Sabor, cara, é muito legal o evento. Você vai, se você não tá ainda como inscrito, né, você vai lá entender como é que acontece, no próximo você participa. Mas é muito importante essa participação e aproveite essa coletividade, essa força das associações para que você tenha mais resultado no seu negócio. E é isso.
A gente fica por aqui em mais um episódio do Café e a Conta, podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. E agora não deixe de participar e de conhecer o Brasil Sabor, que acontece do dia 16 de maio até o dia 2 de junho. Eu sou Duda Gomes e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!